Olá, estamos com o nosso Em Casa com o Pastor. Personagem nosso dessa semana é Jonas, talvez um dos personagens mais meditados do Velho Testamento, né? A história de Jonas é muito interessante e hoje nós vamos falar sobre o testemunho da fé em meio ao caos, que foi exatamente isso que Jonas viveu. Eu quero ler Jonas capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e ela caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade e qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a quem ou a que povo você pertence. E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas, lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Muito bem. Essa é uma das histórias complexas, né, irmãos? O homem profeta de Deus, vivendo um caos, uma tempestade veio contra o navio e eles estavam para morrer. E Jonas, naquele momento, naquele contexto, estava dormindo. Nós vivemos hoje uma grande tempestade, vivemos um caos, né? As pessoas estão tentando descobrir qual é a causa de tudo isso, né? Algumas pessoas acham que é a ira de Deus, né? Algumas pessoas culpam os chineses, enfim, todo mundo querendo achar o culpado, o responsável pela tragédia, pelo número de mortos, vamos culpar o governo, enfim. E as esperanças estão aí, né, gente, aguardando a vacina, todo mundo ser vacinado. Cada um espera uma coisa, cada um busca uma coisa, cada um clama, cada um se apega àquilo que confia. Eu queria hoje, né, compartilhar com você sobre como testemunhar a fé no mundo de caos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é revelar o Deus em quem nós cremos, né? Mesmo Jonas fugindo, né, da presença de Deus, como se isso fosse possível,
desobedeceu Deus, foi para o navio, foi para o porão do navio, dormia profundamente. Então, quando eles acordaram, eles fizeram várias perguntas para Jonas, quem ele era, de onde ele vinha, quem era o seu povo. E a única coisa que ele respondeu, ele diz: eu sou o servo do Deus que criou os céus e a terra. Irmãos, nesse tempo, de tanto desespero, tanto medo, tanta insegurança, nós precisamos revelar quem é o Deus que nós cremos. As pessoas, cada uma, clama ao seu próprio Deus. Foi o que os marinheiros fizeram. Eles se apegaram àquilo que eles acreditavam. Eles devotaram a vida deles àqueles deuses e foram aqueles deuses que eles buscaram, a eles que eles recorreram naquele momento. E Jonas dormia. Eu fico pensando se nesse tempo de caos a igreja tem revelado o Deus que ela crê, ou se a igreja não está fazendo como Jonas. Se nós não entramos para a nossa casa, fechamos as nossas portas e dormimos. Se em meio a esse caos, as pessoas estão tendo consciência de quem é o Deus da nossa fé, se nós estamos dizendo às pessoas, fiquem tranquilas, o Deus que eu sirvo tem o controle de todas essas coisas. Jonas está dizendo, o Deus que eu sirvo é o Deus que criou os céus e a terra. Mas Jonas estava sendo tão incoerente que ele estava fugindo da presença desse Deus que criou os céus e a terra. Como é possível fugir se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, diz o salmista, lá está. Se eu me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Eu não tenho como fugir da presença de Deus. Então esse é um tempo onde nós precisamos revelar quem é o nosso Deus. Esse é o tempo de dizermos a nós mesmos, muitas vezes, não são os marinheiros que estão perturbados, somos nós mesmos. Muitas vezes o caos não está à nossa volta, o caos está dentro de nós. Tem muita gente vivendo o caos, tem muito crente vivendo o caos. E ao contrário de Jonas, não estão nem conseguindo dormir. Eu tenho muitos testemunhos aí de gente que não está conseguindo dormir, porque perdeu a consciência de quem é o Deus da sua fé. Então, nesse tempo de caos, revele quem é o Deus da sua fé. A segunda coisa, assuma a sua responsabilidade. Irmãos, naquele momento, é triste dizer isso, mas a desgraça daquele navio, a tragédia toda que se abatia contra o navio, contra os marinheiros, a causa de tudo aquilo era o profeta, era Jonas, infelizmente, Muitas vezes é muito triste saber que nós nos tornamos a causa do problema. A omissão de Jonas, a fuga de Jonas, a desobediência de Jonas. Muitas vezes a nossa desobediência, a nossa fuga traz consequências não só sobre a nossa vida, mas sobre a vida das pessoas. Mas pelo menos nós temos que ser honestos e assumir a nossa responsabilidade. Eles perguntaram, e aí, Jonas? A sorte caiu sobre Jonas. Mas Jonas poderia ter negado, não tem nada a ver com isso. Mas ele disse, eu sou o culpado. E se vocês me jogarem no mar, o problema vai ser resolvido. Então, irmãos, qual é a responsabilidade que nós precisamos assumir nesse tempo? O que nós precisamos chamar para nós? Nós meditamos semana passada na experiência de Pedro, quando aquele homem estava na porta do Templo Formosa, mendigando. Pedro e João disseram, olhe para nós. Então chame atenção para você. Assuma uma vida de oração, de compromisso, de discipulado, de evangelismo, de testemunho de vida cristã. Talvez o caos, não da nação, mas também pode ser da nação, mas o caos que você esteja vivendo, talvez a responsabilidade seja sua. E em último lugar, traga uma palavra de esperança. Então a palavra de Jonas foi, podem me jogar no mar que a tempestade vai acalmar. Ele poderia ter pulado, poderia ter poupado os marinheiros daquilo, mas ele diz, me joguem no mar. Mas ele também poderia ter resistido. Mas ele trouxe uma palavra de esperança, mesmo que os marinheiros tivessem que tomar a iniciativa de jogá-lo no mar, ele trouxe uma palavra de esperança. Me joguem no mar,
que a tempestade vai acalmar. Muitas vezes você tem a palavra de esperança, você é a resposta de oração de alguém. Muitas vezes alguém próximo de você está clamando a Deus, está pedindo alguma coisa para Deus, e aquilo que ela está pedindo para Deus está no seu bolso, está na sua casa, está na sua despensa. E você tem a oportunidade de trazer uma palavra de esperança, de trazer um refrigério para a alma e para o coração. Esse é um tempo de caos. E aqueles homens, aqueles 4 leprosos, quando saíram da aldeia e entraram no arraial dos inimigos, a cidade estava deserta, eles comeram, guardaram e voltaram para casa, mas num dado momento um deles disse aos outros: não fizemos bem, é tempo de boas novas e nos calamos. É tempo de boas novas e nos calamos, não fizemos bem. E aí eles foram, chamaram os demais e disseram: vimos uma cidade deserta e tem comida para todo mundo. Muitas vezes é essa palavra que nos falta. Muitas vezes não fizemos bem, não estamos fazendo bem, nós estamos nos calando quando nós temos a resposta, quando nós temos a solução, quando nós temos o remédio e nós nos calamos. Jonas é o exemplo de como não se deve fazer. Não se deve fugir de Deus, não se deve dormir no meio da tragédia, não se deve jogar responsabilidade para os outros dizendo: joga-me no mar. E você tem que ter uma palavra de esperança para as pessoas. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que nós revelemos nesse tempo quem é o Deus da nossa fé. Que nós assumamos a nossa responsabilidade como igreja, como indivíduo, e que nós tenhamos uma palavra de esperança para as pessoas. Diga às pessoas: tem de bom ânimo. As pessoas estão desanimadas, estão temerosas, estão inseguras. Senhor, muito obrigado, porque a palavra do Senhor, ela penetra o nosso coração. Nós tivemos acesso à Tua presença, desfrutamos da pérola mais preciosa, encontramos o tesouro escondido e agora nós queremos compartilhar com as outras pessoas. Então, Deus, em meio a esse caos que estamos vivendo, nós queremos ser uma palavra de esperança. Usa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém.